Olá, pessoal. No mesmo dia, então, que vocês tiverem a aula de espectrofotometria, nós também faremos a aula de análise por injeção em fluxo. Então, vocês podem perceber que no roteiro de vocês, o objetivo da aula é o mesmo. Eu não vou repetir, então, a explicação anterior, que trata da determinação do permanganato em água. Conforme foi explicado então, no vídeo, na parte inicial do vídeo sobre a espectrofotometria, vocês terão que preparar as curvas de calibração, a curva de calibração, os diferentes padrões de calibração, que serão aproveitados da aula de para a aula de espectrofotometria e também para a aula de análise por injeção em fluxo. Da mesma forma, as amostras A e B, que terão a determinação da concentração usando a técnica de espectrofotometria no modo convencional, serão processadas pela análise em FIA para que essa determinação da concentração também seja feita. A finalidade final é que vocês possam fazer uma comparação estatística das concentrações determinadas para as mesmas amostras usando duas técnicas diferentes. Além de comparar as figuras de mérito já discutidas na parte inicial do vídeo sobre espectrofotometria entre as duas técnicas diferentes, ou seja, os limites de detecção, limites de quantificação e sensibilidade que ambos os métodos vão apresentar. Muito bem. A análise por injeção em fluxo, ela depende de uma instrumentação bastante simples e que permite facilitar o processamento das análises. No caso da aula de vocês, para demonstrar um equipamento de análise por injeção em fluxo, nós temos um arranjo muito simples em que nós usamos apenas uma bomba peristáltica com 2 canais e um injetor com uma alça de amostragem que vai ter o seu volume variado para vocês avaliarem o fenômeno da dispersão da amostra injetada. E como forma de detecção, nós temos então um espectrofotômetro de feixe simples, que vai ter o comprimento de onda ajustado naquele comprimento de onda máximo de absorção já conhecido para o permanganato. Nessa figura é uma representação bastante simples de uma bomba peristáltica. Então essa bomba, pela rotação desse eixo central, ela consegue impulsionar então o líquido de uma maneira contínua. E esse líquido, ele funciona como uma solução de carregamento para a amostra. Na configuração que vocês trabalharão, então, nós teremos uma linha que faz com que o carregador ele passe, ora pela amostra, ora por um caminho direto pelo injetor, chegando até o detector, que no caso é o espectrofotômetro com macela e fluxo, e esse líquido, então, vai para o descarte. Na outra linha, nós podemos, então, fazer o carregamento da amostra, conforme vocês veem aí nessa figura, para que ele possa, então, preencher a alça de amostragem que nós temos representada na figura. Na parte de cima, nós temos o sistema completo e na parte de baixo, nós temos uma representação esquemática da alça de amostragem, que pode, então, ter duas posições. Ora, permitindo que a amostra seja carregada na alça de amostragem e após o chaveamento dessa válvula, que essa alça seja posta no caminho de carregamento da água e atinja o detector. Dispersão causada por diferentes alças de tamanhos diferentes que vocês terão para serem testadas no laboratório. Ao todo são 3 alças diferentes que vocês irão avaliar. Vocês deverão fazer o processamento de todos aqueles padrões e das 2 amostras que foram previamente preparadas para as 2 aulas, espectrofotometria e FIA. Então, vocês deverão fazer as leituras também em triplicata das 5 concentrações. O gráfico da esquerda, ele é um fiagrama, ou seja, um diagrama que representa o resultado dessa análise por injeção em fluxo, e dá para vocês a ideia do resultado esperado, ou seja, vocês terão a medida em triplicata, ou seja, 3 injeções para cada uma dessas 5 concentrações,
E posteriormente ao processamento dessas análises em triplicatas para os padrões, vocês também farão as análises em triplicata para as amostras. Então nós temos um outro diagrama aí representando a leitura de 2 amostras, nesse caso são muitas replicatas, e nós pedimos para vocês aí no roteiro que sejam feitas apenas 3 replicatas da amostra A e da amostra B. Ao final, então, esses resultados serão tratados por meio da intensidade do sinal de absorbância medido para cada concentração dos padrões e para cada concentração, para cada leitura de absorbância dos padrões e para cada leitura de absorbância das amostras, e então vocês poderão determinar a concentração das amostras desconhecidas. Apenas um detalhe importante é que nós não temos uma injeção do branco na análise em FIA, porque o próprio registro da linha de base do fiagrama, ele nos dá uma indicação de qual é a oscilação aleatória da leitura da água ao longo da análise, ou seja, é uma estimativa do ruído para que se possa então calcular o limite de detecção e o limite de quantificação dessa técnica. A seguir, vocês terão então um breve tutorial lá no laboratório, mostrando um pouco da em FIA, tal qual vocês terão então no dia da aula. Uma boa aula para vocês, até breve. Agora, pessoal, eu vou demonstrar rapidamente para vocês o equipamento que nós usamos para fazer a análise por injeção em fluxo, a chamada análise FIA. O dispositivo de FIA que nós vamos usar é bastante simples. Nós temos aqui basicamente uma bomba peristáltica com 2 vias, com 2 canais. Nessa linha do fundo, nós teremos a aspiração da amostra que vai ser carregada nessa alça de amostragem aqui no injetor, que pode ser comutado então para 2 posições. Ele tem a posição de carregamento da amostra e depois, simplesmente alterando aqui a posição, nós temos a injeção da amostra previamente carregada na amostragem. Então nós temos a posição de carregamento e a posição de injeção nesse injetor comutador. A outra linha, ela é responsável por permitir a passagem da solução de carregamento, é responsável por empurrar a amostra da alça de amostragem para a detecção. O sistema de FIA ele pode ser acoplado com diferentes tipos de detectores. Particularmente nesse caso, nós também faremos a determinação da concentração do permanganato nas mesmas amostras que foram analisadas por espectrofotometria. Então, nesse caso, nós também usaremos um espectrofotômetro simples, de feixe simples, para fazer o registro da absorção dos picos injetados a partir do sistema de injeção em fluxo. Esse espectrofotômetro, então, ele está com o comprimento ajustado em 526 nanômetros, o mesmo comprimento de onda que nós usamos do permanganato por espectrofotometria convencional. Nós também devemos ajustar a linha de base. Nós temos água atualmente na cubeta, então clicando em Call, nós temos a calibração do equipamento, ou seja, um ajuste do zero. E para vocês entenderem como que se processa essa determinação, nós temos uma célula de detecção em fluxo. Então nós temos a amostra sendo transportada da alça de amostragem para a célula e da célula de detecção para o descarte. Então agora eu vou, de fato, iniciar a operação do equipamento com uma velocidade pré-ajustada aqui na bomba. Então nós temos a passagem da água no momento pelas 2 linhas, pela linha de carregamento e pela linha de amostragem. E essa água, então, se nós prestarmos atenção, ela está sendo direcionada aqui para
o descarte continuamente. Para facilitar na aquisição dos dados, nós temos aqui um software bem simples, que permite aqui no modo de leitura simples fazer o registro dos dados. Então nós clicamos aqui no modo de leitura simples, vou iniciar o experimento, só para facilitar um pouco, vou fazer o ajuste aqui da escala de tempo para um intervalo de 60 segundos, e vocês já podem observar que junto aqui à base do gráfico, nós temos uma linha registrando a leitura contínua da absorbância do espectrofotômetro. O que eu vou fazer agora nesse momento, pegar uma daquelas amostras, daqueles padrões preparados inicialmente, e na linha do fundo eu vou rapidamente fazer o carregamento dessa amostra. Então nós vamos perceber daqui a pouco a chegada da amostra e o preenchimento da alça de amostragem. Na realidade, eu vou trocar essa solução para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou optar por uma solução mais concentrada. Então, fazendo uso de uma solução mais concentrada, vai ficar mais fácil aqui para vocês verificarem o carregamento da solução. Então, você pode perceber aqui a chegada da amostra na alça. Uma vez que a alça está completamente preenchida pela amostra, nós podemos simplesmente vir aqui e fazer a comutação. E agora, essa amostra ela vai ser levada para leitura no espectrofotômetro. E aqui no software, então, nós conseguimos verificar o registro desse pico, e a partir então da leitura desse máximo de absorbância aqui, nós conseguimos fazer todo o procedimento de calibração do método. É importante garantir que entre cada uma das leituras nós tenhamos o retorno dessa linha de base ao valor de zero, e a leitura oscilatória dessa linha de base no momento que nós temos apenas a água passando pelo espectrofotômetro, ela funciona como a medição do ruído desse tipo de técnica. Por ser uma técnica contínua, então o registro da linha de base, a amplitude dessa linha de base, ela funciona como uma estimativa do ruído para os cálculos de calibração. Fazendo uma passagem rápida por todo o experimento então que vocês vão realizar, o procedimento básico foi esse que eu mostrei para vocês. Vocês terão que avaliar o efeito da dispersão em 3 alças diferentes de amostragem. Então nós temos aqui instalada a alça mais curta. Além dessa alça mais curta, vocês vão testar com 2 outras alças de comprimentos maiores, para avaliar então o efeito da dispersão do analito, variando-se esses volumes de injeção. E tal qual no experimento da espectrofotometria, vocês farão medidas em replicatas, ou seja, várias injeções de cada um dos padrões de calibração, garantindo a leitura do branco, ou seja, o retorno à linha de base entre cada uma dessas injeções. E após então a leitura de todos os padrões de calibração, vocês vão fazer as leituras das amostras desconhecidas. A partir desses dados acumulados, vocês tratarão então, por meio dos gráficos que são chamados desses diagramas registrados, que são chamados fiagrama,
medindo-se a intensidade desses picos para a finalidade de calibração e determinação da concentração desconhecida. Lembrando-se que para finalização, então, do tratamento desses dados, nós esperamos que vocês façam a comparação dos resultados entre a análise das mesmas amostras no sistema de FIA com detecção espectrofotométrica e também aquela anterior que foi feita no espectrofotômetro, no modo convencional.